Estimados irmãos e irmãs, desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Amém? Sou o pastor Éder Weber, atuo na comunidade São Mateus, em Porto Alegre, e me alegro por esse tempo de meditação durante o nosso encontro virtual do grupo de oração. Nós, nesse grupo, intercedemos, oramos, pedimos a Deus, falamos com Ele, mas nesse tempo especial de meditação, a gente também se coloca diante da Sua palavra, a gente lê ela, a gente pede para que o Seu Espírito Santo nos dê compreensão e entendimento e que ela possa fazer sentido, que ela seja aplicada nas nossas vidas. Que bom que a gente tem esse tempo, amado, de silenciar diante de Deus, não apenas de pedir, que é importante através das nossas orações, intercessões, mas também de silenciar e dizer: Senhor, fala comigo, me mostra o que Tu tem para mim hoje, me revela a Tua vontade para a minha vida. E para isso eu te convido a ler os primeiros 5 versículos do Salmo 25, uma oração de Davi, uma oração que ele faz por auxílio divino. E o Salmo 25 diz assim, queridos: A Ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em Ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos, ensina-me as Tuas veredas, guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Vários salmos têm essa noção de que a nossa vida de fé ela é como uma jornada, como uma caminhada que a gente empreende. Se nós olhamos para o Salmo 23, que é um salmo dos mais conhecidos, ele vai dizer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a gente não precisa ter medo, porque Deus está conosco. E também ele fala que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida. Isso dá uma ideia de caminhar. Nós não estamos parados esperando a vida acontecer. A gente está vivendo, está trabalhando, a gente tem relações de trabalho, de família. Nós convivemos, a vida acontece e também a nossa jornada espiritual ela é desenvolvida nesse viver. E também o Salmo 119:5, que é um versículo muito conhecido, o salmista diz que a palavra de Deus é como uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, uma lâmpada que a gente consegue olhar para baixo, enxergar ao redor, mas uma luz que vai nos fazer caminhar e seguir em frente. Nesse sentido, o Salmo 25 ele é uma oração em que o salmista confessa diante de Deus que ele tem problemas, que ele tem dificuldades, mas que essas dificuldades podem ser grandes. Mas ele reconhece que o Deus a quem ele serve é um Deus maior. O salmista inicia dizendo, louvando a Deus com as palavras: A Ti, Senhor, eu elevo a minha alma, Deus meu, em Ti eu confio. Ele está dizendo assim: Deus, a minha vida, a minha alma, o meu viver, o meu respirar, o que eu tenho de mais precioso, eu elevo a Ti. Ou seja, eu coloco diante de Ti. Eu ponho na Tua presença o meu viver. O que de mais precioso eu posso ter, eu coloco na Tua presença. E ele pede que Deus o guie, que Deus o oriente, que ele não seja envergonhado, ou seja, que os seus inimigos não tripudiem sobre ele. Isso nos dá a ideia de que ele não estava passando um momento tranquilo, mas que ele passava assim por dificuldades, ele estava talvez temeroso ou com medo, mas acima de tudo, maior do que os sentimentos negativos que ele tinha, era a certeza de que Deus podia ajudar. E é isso que ele pede no verso 4, quando ele ora: Faz-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos, ensina-me as Tuas veredas, guia-me na Tua verdade e ensina-me. Ou seja, o salmista está dizendo: Senhor, eu não sei para onde ir, eu não sei como eu cheguei até aqui, eu não compreendo por que isso aconteceu, por que eu estou passando por essas dificuldades, mas eu quero, Pai, conhecer os Teus caminhos. Muitas vezes no nosso viver, irmãos, a gente toma decisões erradas que nos colocam por caminhos bem difíceis. A gente tem atitudes que nos prejudicam ou prejudicam pessoas que nós amamos,
e a gente não sabe como sair de lá. A gente não sabe para que lado correr. Por isso, essa oração do salmista é uma oração muito poderosa e importante também para nós. Que bom é saber que Deus nos guia, mas que confortante é saber que quando nós não sabemos para onde ir, Deus é aquele que nos mostra a direção. Jesus, quando veio para essa terra, ele não veio para ser um informante, alguém para dar direções, ele não estava nas sinagogas dizendo, olha, vocês precisam fazer isso, vocês têm que caminhar naquela direção. Jesus não estava dando regras e leis para serem seguidas, mas Jesus, ele disse com essas palavras, eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus sabia que na nossa jornada espiritual a gente passaria por dificuldades, caminhos difíceis talvez atravessassem a nossa vivência, por isso ele não se coloca como alguém que aponta uma direção, mas Jesus é aquele que é o caminho. Ele próprio vem para caminhar ao nosso lado, nos dando a direção, nos ajudando quando nós estamos caídos, curando as nossas fraquezas, mas acima de tudo, nos mostrando, caminhando conosco na direção que Deus tem os seus propósitos para a nossa vida. O salmista encerra esses primeiros cinco versículos dizendo, como eu disse antes, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Amados, nós nunca vivemos um tempo com tantas redes sociais, com tantas notícias, com tantas informações sendo colocadas. Se nós pegarmos o nosso celular, nós vamos ter pelo menos 2 ou 3 aplicativos que vão nos guiar durante um caminho desconhecido. Se eu viajo para uma outra cidade ou para um outro país, eu não preciso comprar mais um mapa lá para me achar. Eu pego o meu celular, eu coloco o meu destino e ele vai me mostrar. E mesmo vivendo num tempo em que tanta informação chega até mim, muitas pessoas se sentem perdidas, muitas pessoas se sentem desamparadas. Por isso que essa oração do salmista é importante. Senhor, talvez eu não sei para onde ir, eu não sei mais o que fazer, mas em Ti, Pai, eu confio e eu espero todo dia. Que a nossa fé, que nos faz dar testemunho, que nos faz corajosamente falar sobre Jesus, sobre a nossa salvação, sobre as nossas vidas transformadas, que elas também sejam força quando a gente precisa esperar e apenas confiar. Talvez não de uma maneira que a gente gostaria, mas na nossa tristeza, no nosso medo, sabendo que esse tempo de espera, nós não estamos perdidos ou abandonados, porque Deus está junto de cada um de nós e Ele vai nos mostrar a direção, Ele vai nos revelar os seus propósitos. Que esse Deus, queridos irmãos e irmãs, te abençoe, te guarde, protejam vocês, dê ânimo para a sua vida, dê sentido para a tua existência, transforme tudo aquilo que está pesado dentro do teu coração, te liberte de todos os pecados, de tudo aquilo que te prende e te possa viver nessa caminhada junto de Cristo. Quando nós estamos perdidos, a gente não sabe para onde vai, mas quando nós estamos com Cristo, o nosso caminho é certo e a gente caminha de acordo com a vontade do nosso Deus. Que assim seja. Fiquem na paz do nosso Senhor. Amém.